Estamos de volta aqui com o advogado Carlos Ferrari. Vamos fazer a próxima pergunta, que o tempo é curto aqui. Falando um pouco sobre risco, nos últimos anos os fundos imobiliários que investem em papel aqui no Brasil, eles ganharam muito espaço no mercado, né? E investindo principalmente nos CRI, os certificados de recebíveis imobiliários. Qual que é a segurança jurídica desses certificados? Bacana você colocar esse tema, né? E até para introduzir o assunto, lembrando que fundo imobiliário é um ativo de renda variável, né? Ele tem o mesmo risco ou risco muito próximo você comprar uma ação. A ação pode ser excelente, pode ser muito boa, e pode ser uma ação que não foi bem. E a empresa que não foi bem, eu consigo prever, eu consigo ter certeza que aquela empresa vai bem ou vai mal. Poxa, Petrobras é um exemplo claro, vai muito bem, só que não. Então, assim, tem desafios grandes, né? O FGTS comprou e usou o mercado pulverizadíssimo para comprar ações da Petrobras. Mas, poxa, será que essas pessoas estariam mais seguras ou menos seguras se elas comprassem as cotas de fundo que investem em CRI? Né? Então, a segurança jurídica da estrutura me parece que não é nenhum problema. O desafio que se deve colocar é a passar a informação correta para os investidores e colocar os ativos para os investidores corretos. Né? Então, o fundo imobiliário sempre será um ativo de renda variável. E variável significa que ele pode diminuir de valor. Não é que ele é variável, então ele só aumenta. Não, ele variável significa subir para os dois lados. Né? Ele pode valorizar ou desvalorizar. Essa é a variação da natureza do ativo. Isso passa um pouco desapercebido. Então, ele caiu de preço, olha como é ruim, ou como está errado, não tem segurança jurídica para esse papel. Não é verdade. Os riscos envolvidos numa operação de securitização, por ser uma operação bastante regulada, vamos chamar assim, ela é típica, regulada, regulamentada e formalizada por instrumentos bastante detalhados, vamos colocar dessa maneira. O ponto principal é a identificação de fatores de risco e mencionar quais são os riscos desse ativo. O que pode acontecer com o meu papel, com o meu investimento, aonde que esse dinheiro vai parar, o que vai ser feito com isso. Essas informações todas, elas servem para mostrar a vida por trás daquela remuneração, como é que ela vai chegar para mim e o que pode acontecer. E eu tenho a impressão que não tem uma hipótese que você... Olha, não, aconteceu um problema que eu não sabia que ia acontecer. Então, daí a gente tem a segurança jurídica de identificar nesse modelo de fundo imobiliário que compra ativos de renda fixa, o CRI é um ativo de renda fixa, para compor a sua remuneração, às vezes exclusivamente, o fundo é só um fundo de papel, essa percepção de que, olha, eu fundo, comprei esses ativos e eu sei exatamente o tipo de risco que eu vou correr. Então, isso está claro e nesse aspecto nós temos bastante segurança jurídica para que isso seja desenvolvido e é uma vantagem enorme você poder participar de uma operação dessa com frações pequenas, né? O fundo imobiliário ele pode comprar ali, você tem um investidor não tão pujante de ponto de vista financeiro ou até de conhecimento técnico, você participa da mesma remuneração de uma estrutura de CRI que é muito boa, né, na maior parte das vezes, e sem necessidade de desembolsar, né, o valor necessário para comprar um CRI ou ter a capacidade ali de fazer uma aquisição direta de um CRI, que acaba tendo um pouco mais de restrição para o tipo, modalidade de investidor que se tem. Um ponto importante nessa estrutura é que a segurança jurídica ela está atrapalhando, de certa maneira, as decisões e análise e procedimentos, não só na indústria do mercado de capitais e investimento, mas na nossa vida cotidiana como um todo. Né? Então, existe uma força difícil de acomodar para se manter no longo prazo, e no mercado de capitais isso é ainda mais sensível, né? A estabilidade do contrato, a regra por trás das obrigações, né? Para que isso não traga nenhum tipo de surpresa. Exemplo claro dessa surpresa também é o efeito que os distratos
né, de aquisição de bens imóveis acabou tendo em algumas operações e nos balanços das companhias incorporadoras que estão ali vinculadas em boa parte das operações de securitização. Então essa insegurança não é da componente do fundo de CRI ou do CRI em si, né? Essa componente de insegurança vem um pouco da nossa estrutura social, vamos chamar assim. Da nossa realidade. Da nossa realidade, exatamente. Na semana passada, o Arthur falou aqui mesmo no programa sobre o CRI do Shopping Goiabeiras, né, que é alvo agora de uma ação judicial. Sim. Tem alguns fundos grandes com posição bastante relevante nesse CRI, né? É verdade. Por exemplo, 3 do Credit Suisse. Sim. Você pode fazer uma breve explicação sobre esse caso e dizer qual que é o risco dos investidores em caso de decisão desfavorável? Vamos lá. Para quem não conhece aí esse ativo e esse assunto, inicialmente o Shopping Goiabeiras foi objeto de uma emissão de um CRI. Né? O CRI representa o fluxo de crédito, né? O crédito imobiliário dali decorrente era a aquisição, né? do imóvel vinculado ali com o shopping. Então você tem o fluxo das lojas, da locação das lojas e a aquisição em si do próprio ativo que foi dado também em garantia da operação. Então inicialmente o que o fundo imobiliário adquiriu foi o CRI, né, vinculado à aquisição do shopping e para pagamento os fluxos das lojas. Verificou-se nessa aquisição que existia um credor, né, um antecessor, né, dessa aquisição, questionando a venda. Falou, você vendeu esse imóvel, mas na verdade eu tenho um crédito contra aquele vendedor, então você não poderia ter comprado dele, porque ele está se desfazendo do patrimônio e eu vou ficar sem capacidade de pagar a minha dívida. Então essa figura é a figura da fraude, venda com fraude a credores. Então o credor foi lá e falou, olha, eu quero desfazer essa venda, porque esse ativo aqui vai pagar a minha dívida. Minha dívida foi constituída com aquele vendedor antes dessa aquisição realizada. Essa discussão já vem desde 2012, essa ação vem transitando já há algum tempo. Nesse período, e aí mais recentemente, o CRI foi quitado, né? Então o fundo imobiliário que inicialmente tinha um CRI que não estava adimplente por conta da concentração desses recebíveis lá na ação judicial. Então existe um depósito judicial, ali uma concentração desse fluxo e uma discussão de para quem será o titular daquele imóvel e qual a dívida vai ser quitada com os valores ali existentes e travados para o juízo. E a partir daí o CRI foi desfeito e o fundo passou a ser proprietário, né, do imóvel, né, daquela fração do imóvel vinculada a essa operação e até que essa questão seja superada. Na maior parte agora o fundo está numa posição até mais confortável, de certa maneira, e na maior parte das vezes o desfazimento, né, da compra e venda para a entrega do imóvel para o atual credor pretérito, né, o inicial, vamos dizer, que está questionando aquela dívida que ele teria que teria sido fraudada com a venda, isso seria a pior, talvez, das soluções, e ela demandaria uma existência de má fé, aquisição realizada pelo último proprietário. Ele tomou as cautelas todas para se analisar aquele ativo, seria ou não seria possível de ser comprado ou não. Então, e me parece que nesse caso não há má fé e a boa fé objetiva deve prevalecer. E com isso, o caminho que se deve perseguir vai ser uma indenização entre as partes e a responsabilização de forma meramente pecuniária. Claro, vai ter um prejuízo financeiro, mas na maior parte das vezes o imóvel não deve e não deverá, nesse caso, me parece, ser objeto de perda para salvar, a quitar a dívida pretérita. Então, assim, é um caminho ainda a perseguir, o trâmite, né, do judiciário é um dos desafios que se tem também no Brasil, é bastante longo ainda,
né? Isso atrasa, né, a recuperação do crédito, a definição de questões como essa, e aí volta aí ao debate a preocupação e a capacidade de recuperação do crédito com agilidade e da segurança jurídica que a gente já falou. Então, são essas duas componentes aí que acabam aumentando o custo de financiamento, a dificuldade de redução de spread e a modalidade aí de permitir que você faça transações com maior rapidez e maior volume, sem com isso aumentar os riscos que você corre com as diferentes operações realizadas. Né? Entendi. Me avisaram aqui que o nosso tempo está acabando, infelizmente. Não tem problema. Talvez o Arthur chame novamente, porque eu ainda tinha muitas perguntas para fazer. Imagina. Na semana que vem, o Arthur não vai estar aqui, nem na próxima, que são 2 feriados. Então, o próximo programa Fundos Imobiliários vai ser no dia 28 de abril. No mais, ficamos aqui. Muito obrigada, Carlos Ferrari. Obrigado a você, Paulo. Obrigado, Arthur, também. Eu fico à disposição para, enfim, esclarecimentos posteriores e responder qualquer e-mail ou contato que alguém precise a respeito do assunto, não tem nenhum problema. Bacana, obrigada. Então, até a próxima. Obrigado.